Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Aldaléa Santos, sua professora de Ciências. E vamos para a nossa aula de número 15, revisão e avaliação. E vamos para a nossa revisão. Nós iremos iniciar a nossa revisão com o sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, ou seja, aquele que está responsável pela circulação do nosso sangue, de modo a transportar os nutrientes que foram obtidos através do nosso processo de digestão e o oxigênio por todo o nosso corpo. O oxigênio também que foi captado pelo nosso sistema respiratório. O sistema cardiovascular é formado basicamente por vasos sanguíneos e o coração. O sistema cardiovascular diz a respeito ao sistema formado pelo nosso coração, que é o nosso grande maestro que faz a distribuição do sangue para todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos. Então, vamos ali revisar quais são os componentes do sistema cardiovascular. Então, é composto pelas seguintes estruturas. O coração, que é o nosso músculo mais importante do nosso corpo, por ser responsável por garantir o bombeamento do sangue. Esse sangue vai estar levando o quê? Os nutrientes para o nosso corpo e o oxigênio para chegar até as nossas células. É composto também pelo sangue, que é um tecido conjuntivo líquido, formado por diferentes tipos de células e circula por todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos. O nosso sangue ele é responsável por levar nutrientes, hormônios e oxigênio, certo? Mas por quê? Como que ele consegue fazer isso? Você está vendo aqui? O nosso sangue tem uma coloração vermelha, correto? Porque nas células especializadas, nas hemácias, nós vamos ter o quê? A hemoglobina. E a hemoglobina, ela contém os átomos de ferro. E o ferro, quando o oxigênio entra na hemácia e entra em contato com o ferro, ele ganha esse tom avermelhado. Por isso que quando nós estamos com deficiência de ferro, se diz que nós estamos com anemia. E aí vai haver o quê? Um processo de desbalanceamento dos nossos nutrientes, correto? Então agora você tem mais essa informação para guardar. Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são como se fossem tubos, como se fossem canos, né? São ocos por onde o sangue vai passar. Os três principais tipos de vasos sanguíneos são as artérias. As artérias, elas saem do coração para o nosso corpo, levando o quê? O sangue rico em oxigênio, né? E os nutrientes. As veias, elas voltam para o nosso coração, trazendo o sangue pobre em oxigênio e rico em quê? Em gás carbônico. E os capilares vão fazer o quê? A ramificação, a conexão entre as veias e as artérias nos tecidos e nos órgãos. Então, as veias, as artérias são mais calibrosas e as veias são um pouco mais finas. Contudo, as nossas veias, pela circulação ser um pouco mais fraca, menos pressão, ela vai conter o quê? Válvulas que faz com que, quando o sangue passe por um trajeto, ele não consiga retornar, certo? Então, nós temos, basicamente, dois tipos de circulação sanguínea. A circulação pulmonar e a sistêmica. Estes são os dois tipos de circulação que existem no nosso corpo, basicamente. Sendo a circulação pulmonar
a que transporta o sangue do nosso coração para os nossos pulmões e dos pulmões de volta para o coração. Quando o sangue com gás carbônico sai do coração e chega nos pulmões, ele vai receber o quê? O oxigênio. Então, volta ao coração para ser bombeado para todo o corpo. A circulação pulmonar é também chamada de pequena circulação, porque vai conter apenas o quê? Coração, pulmão, pulmão, coração. Já a circulação sistêmica é a responsável pelo bombeamento do sangue a partir do coração para todo o corpo. Possui a função de levar o oxigênio e os nutrientes para as células e recolher o gás carbônico e também os restos do processo celular, substâncias, né, do processo celular. A circulação sistêmica acontece através da aorta e também é chamada de grande circulação, porque vai sair do nosso corpo e aí sim vai sair do nosso coração e aí sim percorrer todo o nosso corpo. Por isso é chamada de grande circulação. De acordo com o caminho que o sangue percorre, podemos classificar os circuitos em circulação pulmonar e circulação sistêmica. Então, o nosso coração, ele é dividido aqui, ó, deixa eu apagar. O nosso coração, ele é dividido em 4 câmaras. Deixa eu abrir mais aqui. Observem aí. Nós vamos ter átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Vamos observar aqui. O sangue está voltando do nosso corpo, correto? Então, ele está chegando aqui no nosso coração pelo lado direito e vai pegar o caminho por aqui, para onde? Para o pulmão. Ó, para o pulmão. Por onde, professora? Pela veia pulmonar. Certo? Então, para retornar do pulmão para o coração, ele vai voltar por onde? Olha aqui, pela artéria pulmonar. Deixa eu apagar para ficar melhor. Pela artéria pulmonar, certo? Então, tá aqui, ó. Artéria pulmonar. Na pequena circulação, que é a que ocorre no pulmão, a artéria pulmonar, ela vai devolver para o coração sangue rico em gás carbônico. E a veia pulmonar, ela vai devolver para o coração sangue rico em oxigênio. É o único momento que a veia e a artéria trocam de função. É na pequena circulação, certo? Entendido? Na pequena circulação, a artéria pulmonar vai jogar dentro do coração sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E a veia pulmonar vai lançar sangue de volta para o coração, vindo do pulmão, rico em oxigênio, certo? E aí, vamos dar continuidade com o nosso sistema excretor. O sistema excretor, também conhecido como o nosso sistema urinário, é responsável por
um dos principais processos do organismo, que é produzir e eliminar a urina. Esse processo é o mecanismo utilizado pelo organismo para a eliminação de substâncias tóxicas ou em grande quantidade. Quais são as substâncias tóxicas? Nós temos amônia, ácido úrico e ureia, dentre outras. É o principal responsável pelo controle de quantidade de água eliminada pelo organismo e é pela excreção de sais minerais e dos excretas nitrogenados. Os excretas nitrogenados fazem parte do processo da digestão das proteínas, que são as bases dos aminoácidos, como, por exemplo, o ácido úrico, a amônia e a ureia. Para nós, seres humanos, principalmente a ureia. A excreção garante, assim, o equilíbrio das condições fisiológicas do organismo, ou seja, é o responsável pela manutenção da homeostasia, que é o equilíbrio interno e independente das ações do ambiente externo. Então, como funciona o nosso sistema excretor? Trata-se do principal responsável pelo controle da composição química do ambiente interno, como eu falei, da homeostasia. Os órgãos envolvidos nessa função são os rins, nós temos 2 rins, a bexiga, o uréter, que são dois canais, e a uretra. Então, quando qualquer um deles é afetado, todo o sistema acaba sofrendo com essa interferência, porque são de extrema importância. Então, vamos olhar os componentes do nosso sistema excretor. Nós temos 2 rins, tem esse formato, né, de feijão. Os rins, eles são responsáveis pela produção da nossa urina. Aqui dentro dos néfrons, acontece o processo de filtração do sangue e formação da urina. Os uréteres são canais que ligam o nosso rim até a bexiga. Os uréteres, eles têm aproximadamente 20 centímetros. A bexiga vai ser o órgão responsável pelo quê? Por armazenar a urina que foi produzida pelo rim. E a uretra é a responsável por quem? Por fazer a eliminação da urina produzida. A nossa bexiga, ela armazena a urina produzida e quando nós temos por volta de 300 ml de urina já armazenado na bexiga, há um sinal para o seu cérebro para informar que você precisa já eliminar essa urina. O máximo que a gente consegue armazenar de urina na bexiga é 1 litro, mas isso em casos extremos, certo? Então, vamos recapitular. O nosso rim é quem vai produzir a nossa urina, certo? Os uréteres conduz, a bexiga armazena a urina e a uretra elimina. Então, a excreção da urina é realizada pelos nossos rins. A excreção é através da urina, inicia em um dos processos realizados pelos rins. Eles funcionam como um filtro
que retém a impureza do sangue e o deixa em condições de circular pelo nosso organismo. Nós vimos que o sangue, ele não só leva oxigênio, recebe o gás carbônico, mas também recolhe do processo celular as impurezas. E essas impurezas que estão no sangue, que vão ser também retiradas pelos rins, na formação da urina. Então, vamos observar como que isso ocorre. Nós temos a arteríola. Lembra que eu falei que os capilares vão ficando mais finos? Então, a arteríola é uma artéria bem fininha que, quando chega dentro do seu rim, existe uma cápsula de Bowen, que é essa estruturazinha aqui, onde o glomérulo, que é esse novulado que ocorre aqui dentro, vai fazer o quê? A filtração. Então, por pressão osmótica, quando o sangue passa por aqui, as substâncias entram na cápsula de Bowen, certo? Então, esse é o primeiro processo de filtração que ocorre. O segundo processo de reabsorção vai ocorrer quando a arteríola eferente entrou, é aferente, saiu, é eferente. Vai fazer o processo de reabsorção, porque tudo vai ser passado pela cápsula de Bowen, mas o nosso corpo precisa reter a água, reter os nutrientes, reter os sais. Então, ele vai reabsorver o que ele ainda precisa, correto? E somente essa reabsorção, ela ocorre por volta de 65% do que passa no nosso sangue. E aí a secreção é que se ainda que houver passar, por exemplo, células sanguíneas, glicose, a glicose ela vai entrar para cá, vai ser absorvida, porque ela é muito importante. Mas se tiver em excesso, aí sim ela vai voltar e ser secretado. Por isso que se identifica a glicose na urina, quando aí você está com um nível muito elevado, certo? E por último, a excreção, aí sim, a urina, que é o resultado dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular, ou seja, aquilo que ainda é necessário, importante, o organismo reabsorve, e a secreção tubular, certo? Então, o nosso sistema cardiovascular, ele leva os nutrientes, ele distribui os nossos nutrientes e os excreta. E no nosso sistema excretor urinário, né, o que não está os nutrientes, né, absorvidos e as substâncias tóxicas são ali eliminadas, certo? Essa foi a nossa revisão.